Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Trezentésima sexta noite. Acordando no horário aprazado, Sherazade continuou a história de Abu Hassan nos seguintes termos. Fez-se o casamento e celebraram-se as bodas no palácio com grandes regozijos que duraram alguns dias. Deu Zobeida ricos presentes à sua escrava para agradar ao califa. E o califa, da sua parte, em consideração a Zobeida, usou do mesmo modo para com Abu Hassan. Foi a noiva levada ao alojamento que o califa assinalara a Abu Hassan, seu marido, que a esperava com impaciência. Recebeu ao som de todos os instrumentos de música e das cantadeiras do palácio, que faziam repercutir no ar os acordes de suas vozes e de seus instrumentos. Passaram-se alguns dias em festas e regozijos, como é costume haver nessas ocasiões, fim dos quais deixaram os noivos gozar em paz os seus amores. Estavam Abu Hassan e sua esposa elevados um no outro. Viviam numa união tão perfeita que, excetuando o tempo em que empregavam em cortejar um o califa e outro a princesa Zobeida, estavam sempre juntos e não se apartavam. É verdade que Noutazian ou Nadat, reunindo-se em si todas as qualidades de uma senhora capaz de inspirar amor e afeto, era conforme os desejos que Abu Hassan dera a conhecer, quando se explicara com o califa, isto é, digna de fazer-lhe companhia à mesa. Com essas disposições não podiam deixar de passar o seu tempo juntos, agradavelmente. Assim estava sempre posta a sua mesa e coberta a cada refeição das viandas mais delicadas e saborosas que um cozinheiro tinha cuidado de lhes aprontar e trazer. O aparador via-se sempre carregado de vinhos esquisitos e dispostos de modo que estavam à mão de ambos quando sentados à mesa. Ali se divertiam agradavelmente, conversando frente a frente e entretendo-se com 1000 graciosidades que lhes faziam dar risadas maiores ou menores, à proporção que achavam alguma coisa que dizer que fosse mais ou menos capaz de alegrá-los. A ceia, particularmente, era consagrada à alegria. Não lhe serviam senão frutas excelentes, bolos e massas de amêndoas, e a cada copo de vinho que bebiam excitavam-se um ao outro com algumas novas cantigas, que muitas vezes improvisavam a propósito sobre o assunto de que conversavam. Essas cantigas eram algumas vezes acompanhadas de cítara ou de qualquer outro instrumento que um e outro sabiam tocar. Abu Hassan e Noutalaza Aldat passaram assim bastante tempo, tendo sempre boa mesa e divertindo-se bem. Nunca se lhes deu cuidado à limpeza da boca, à despesa de boca, e o cozinheiro que tinham acolhido para isto havia adiantado dinheiro. Era justo que recebesse algum pagamento. Por esta razão, apresentou-lhes a conta do que adiantara, cuja soma era muito exagerada. Acrescentaram a esta o gasto já feito em vestidos de noivado dos mais ricos estofos, tanto para com um como para com outro, e em joias de grandíssimo preço para a noiva. E achou-se a conta tão elevada que perceberam, porém, tarde, que todo o dinheiro que receberam dos benefícios do califa e da princesa Zobeida em atenção ao seu casamento, não lhes restava precisamente senão que era preciso para satisfazer a dita soma. Isto lhes fez formar grandes reflexões sobre o passado, que não remediava o mal presente. Foi Abu Hassan de parecer que se pagasse ao cozinheiro, e nisso consentiu sua mulher. Mandaram chamá-lo e pagaram-lhe tudo o que lhe deviam, sem demonstração alguma de embaraço em que se achariam logo depois de ter feito este pagamento. Retirou-se o cozinheiro, satisfeito de ser pago em belas moedas de ouro, tão bem conservadas que não se viam outras no palácio do califa. Não ficaram muito contentes Abu Hassan e Noutaza al-Nadat, vendo vazio sua bolsa. Guardaram profundo silêncio, com os olhos baixos e muito embaraçados, do estado em que se viam reduzidos logo no primeiro ano de seu casamento. Bem se lembrava Abu Hassan que o califa
recebendo no seu palácio, lhe prometera de não lhe faltar coisa alguma. Porém, quando considerava que gastar em tão pouco tempo as dádivas da sua mão liberal, além de não ter gênio de pedir, não queria expor-se também à vergonha de declarar-se ao califa o mau uso que fizera delas e a precisão em que se achava de receber novas dádivas. Além disso, tinha deixado seu patrimônio à sua mãe, logo que o califa quisera junto à sua pessoa. Estava muito longe de recorrer à bolsa de sua mãe, a quem teria dado a conhecer com seu procedimento que havia incorrido na mesma desordem em que caíra depois da morte de seu pai. Da sua parte, Nuzha al-Nadad, que considerara as liberalidades de Zobeida e a liberdade que lhe dera, casando-a como uma recompensa mais que suficiente de seus serviços e do seu afeto, não lhe parecia ter direito a pedir-lhe mais alguma coisa. Rompeu finalmente a aborração o silêncio e, olhando para Nuzha al-Nadad com semblante sincero, bem vejo, disse-lhe, que estáis no mesmo embaraço que eu e que procurais o partido que devemos tomar numa tão lástima conjuntura como esta em que o dinheiro nos falta de repente, sem o ter previsto. Não sei qual possa ser o vosso parecer quanto a mim, suceda o que suceder, opino que não diminuemos nossas despesas ordinárias em coisa alguma, e creio que da vossa parte não vos oporeis a isso. O ponto é achar meio de suprir a ela, sem puxar pela baixeza de pedir nem ao califa nem vós a Zobeida, e creio tê-lo achado, mas para isso devemos ajudar-nos um ao outro. Essas palavras de Abu Hassan agradaram muito a Nuzha al-Nadad e deram-lhe alguma esperança. Não estava menos ocupada que vós desse pensamento, disse ela, e se não me explicava o porquê, não achava remédio algum. Confesso-vos que a declaração que acabais de fazer-me me dá o maior gosto do mundo. Porém, visto que descobristes um meio e que o meu socorro vos é necessário para nele ser bem-sucedido, basta dizer-me o que devo fazer e verei que nisso me empregarei com todo desvelo. Sempre esperei, replicou Abu Hassan, que não me abandonarias nesse negócio que vos pertence tanto quanto a mim. Eis aqui, pois, o meio que imaginei para a obra, de sorte que não nos falte o dinheiro na precisão que dele temos, ao menos por algum tempo. Consiste num pequeno engano que nós faremos, eu ao califa e vós a Zobeida, e que estou certo os divertirá e não será infrutuoso. Vou dizer-vos qual é o engano de que vos falo. É morreremos ambos, interrompeu Nuzha al-Nadad. Morrei vós, se o desejeis. Quanto a mim, não estou enfastiada de viver e não pretendo, ainda que não seja de vosso agrado, morrer tão cedo. Se não tendes outro meio que propor senão-me esse, podeis executá-los vós mesmo, pois asseguro-vos que não me intrometereis nele. Sois mulher, replicou Abu Hassan, quero dizer de uma viveza e de uma prontidão extraordinária. Mal me dais tempo de explicar-me. Ouvi-me, pois, um instante com paciência, e à vista disso vereis que quereis morrer da mesma morte que eu mesmo pretendo morrer. Bem julgais que não falo de uma morte verdadeira, mas sim de uma morte fingida. Ah, nisso eu consinto, interrompeu ainda Nuzha al-Nadad. Longe que não se trata senão de uma morte fictícia. Estou convosco, podeis contar comigo, sereis testemunha do zelo com que vos igualarei e morrer deste mesmo modo. Pois, a falar-vos francamente, tinha uma repugnância invencível em morrer tão cedo, como antes de vos explicar-lhes a entender. Então, sereis satisfeita, continuou Abu Hassan. Eis aqui como o entendo para ser bem-sucedido no que proponho. Vou fingir-me morto. Tomarei um lençol e amortalhar-me-eis como se na realidade eu estivesse. Por-me-eis no meio do quarto, como é costume, um turbante sobre a cara e os pés virados para a Meca,
inteiramente pronto a ser levado ao lugar da sepultura. Estando assim tudo disposto, soltareis os gritos e derramareis as lágrimas que costumam derramar em semelhantes ocasiões, rasgando vossos vestidos e arrancando-vos os cabelos, ao menos fingindo que os arrancais. Ireis no mesmo instante, chorando e com os cabelos soltos, apresentar-vos a Zobeida. Quererá a princesa saber o motivo das vossas lágrimas, e logo que a tiverdes informado pelas vossas palavras misturadas com soluços, não deixará de condoer-se de vós e de vos dar alguma soma de dinheiro para ajudar das despesas e a fazer com os funerais. Far-vos-á presente de uma peça de brocado para cobrir-me, para tomar-me o meu enterro mais pomposo e para fazer-des um vestido em lugar do que ele será rasgado. Logo que voltardes com esse dinheiro e essa peça de brocado, levantar-me-ei do meio do quarto e deitar-vos-ei no meu lugar. Fingir-vos-á morta, e depois de vos ter amortalhado, irei também ter com o califa e farei o mesmo papel que representastes com Zobeida. E ouso esperar que o califa não será menos liberal a meu respeito do que Zobeida o foi convosco. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Esse Abu Hassan não se emenda. Depois de gastar liberalmente o seu dinheiro, agora apronta um estratagema desse para enganar a Zobeida e ao califa. Será que ele terá sucesso nessa empreitada? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.